Olá, meus caros, como eu disse, eu sou professor de filosofia, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, e estamos aqui dessa vez para tratar de um assunto muito sério, que é o escola sem partido, né? Como diz o ditado, né, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Porque na verdade não se trata de ser sem partido, né? Mas é a ideologia do partido, digamos, conservador. Muito bem, solta a vinheta. Brincadeira, não tem vinheta não, canal de pobre. Vamos então direto para o texto do projeto, né? Esse, portanto, é o texto do projeto, né, do senador Magno Malta. E brincadeiras à parte, né, porque o assunto é de fato muito sério e imprescindível. Inclusive, né, eu já adianto que está rolando uma consulta pública no site do Senado, exatamente se você aprova ou desaprova, né, se é a favor ou contra esse projeto. Então eu vou falar mais, né, da página específica, digamos uma convocação para votar contra, né, essa absurdidade que é esse projeto. Então mais pra frente eu vou dar o link certinho. Muito bem, então o projeto é desse ano, né? E ele quer ser incluído entre as diretrizes e bases da educação nacional. Então logo de cara você vê que já no artigo 2, né, no item 1, descrito neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Bom, primeiro, isso não existe no que diz respeito à educação, pelo seguinte motivo. Uma coisa é o sujeito levar para a sala de aula uma propaganda eleitoral política. Quer dizer, eu levo o meu candidato e vou colocar afixado no mural, por exemplo, né, dentro da escola. Isso é crime, isso já é condenado em lei. Quer dizer, a chamada neutralidade política, ideológica e religiosa que está aqui é uma coisa muito mais abrangente. Então qual que é o perigo disso? Sempre que existe uma matéria qualquer, né, seja num jornal narrando um acidente de carro, as próprias pessoas que serão entrevistadas, né, ou as que deixarão de ser entrevistadas, já, né, implica numa certa parcialidade. Dentro da escola, olha como é que a coisa é complicada. Vamos pegar a disciplina que eu leciono, filosofia. Durante um curso de graduação, né, você vê aproximadamente 100 filósofos indispensáveis, né? Dentro desses indispensáveis, digamos que você tem 50 obrigatórios, né? Que a gente poderia chamar de um certo cânone da filosofia, né? Então, quando você vai para a sala de aula no ensino médio, você vai ter 50 minutos por semana, né, para ensinar filosofia. Então, ainda que você só apresente o nome e a concepção filosófica de cada um dos filósofos, você não teria tempo. Então, quando você for lá escolher fulano e deixar de fora ciclano, você já está tomando uma posição partidária. Então, essa neutralidade ela é simplesmente insana. Ela não condiz com a realidade prática de nenhuma disciplina. Por exemplo, eu estou falando aqui no caso, né, de ciências humanas e no caso da sociologia, da história, da geografia, fica muito mais claro isso. Mas mesmo ciências exatas, né? Quer dizer, se um professor de matemática for usar números de uma pesquisa política, né, para dar um exemplo de uma equação qualquer, ele vai estar sendo partidário? Então fica muito, né, aberta a questão. Então não é fácil isso, e não existe o indivíduo que chega e fala assim, não, eu sou neutro, eu não tenho posição alguma. A própria entonação da fala, né? A própria entonação das suas expressões, ela implica, né, um certo favorecimento ou um desfavorecimento. Então, isso daqui não condiz com a realidade humana, nem só dentro das escolas. Eu já gastei muito tempo nesse item, que eu acho que é muito evidente, e eu já vou para o 5 aqui, que está, né, marcado também, que diz reconhecimento de vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação de aprendizado. Guarde esse item que mais à frente eu vou comentar. Bom, passando aqui para um extremamente polêmico, que é o que está descrito no parágrafo único, que é uma evidente afronta, um ataque à comunidade LGBT. De antemão, né, eu já aviso que eu não estou aqui como porta-voz da comunidade, pela razão de que eu não faço parte dela. Então seria muita prepotência eu querer me colocar como porta-voz da comunidade, mas isso não impede de eu fazer a defesa, até porque se a gente seguir na leitura do parágrafo único,
Vejamos, né? Diz assim: o poder público não se imiscuirá na opção sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer, precipitar ou direcionar o natural amadurecimento e desenvolvimento de sua personalidade. Veja, como se fosse algo já dado, né? E na sequência do texto continua: em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo. Então vejam, primeiro, né, o que é imiscuirá, né? Quer dizer, é não falar a respeito, porque abre margens para isso, né? E seguindo na análise desses trechos, a gente vê o quê? Que ele já está colocando como se fosse alguém capaz de comprometer, né? De comprometer digamos assim, uma preferência sexual. Veja que o próprio texto coloca opção sexual. Quer dizer, ele já está colocando à parte toda a discussão atual, né, entre orientação sexual e entre essa questão de escolha. Independente de levar o peso, né, das características biológicas que podem ter influências, assim como das características socioambientais, né, você pode ser orientado a uma, digamos, preferência sexual por diversos mecanismos, mas isso aqui já foi colocado de lado, né? Seguindo no texto, ele diz, capaz de comprometer, quer dizer, já está falando então que algo de fora já é capaz de comprometer. E comprometer tem uma conotação negativa, né? E coloca a ideia de natural amadurecimento e desenvolvimento da personalidade, como se tal fosse natural, né? E aí não traz a questão de que a própria educação, né, seria responsável pelo amadurecimento, né? E aí, finalizando, em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo. Quer dizer, esse amadurecimento é uma ficção, né? Em outras palavras, a pessoa, independentemente do sexo que tem, ela vai usar, vamos colocar assim, o seu órgão sexual para aquilo que ela bem entender, ou não usar, né? Enfim. Então, quer dizer, tem esse natural amadurecimento, desenvolvimento de personalidade, harmonia com a identidade biológica de sexo, é um absurdo, né? O aluno, né, filho de um conservador, tem uma base legal para dizer que a harmonia moral que os pais dele passam para ele, até naturalizando a heterossexualidade, isso vai gerar preconceitos, né? Quer dizer, ele vai tratar como anormal o sujeito homossexual. Continuando, sendo vedada especialmente a aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero. Quer dizer, o que está em questão aqui é tirar a discussão atual da aceitação, né, em última instância, da diversidade de gênero. O artigo 3 já diz. Veja que a gente está nos primeiros artigos e já estamos cheios de absurdo. As instituições de educação básica afixarão nas salas de aula e nas salas dos professores cartazes com conteúdo previsto em anexo desta lei, com no mínimo 90 centímetros de altura por 70 centímetros de largura. Quer dizer, além de, né, ter todas as situações aqui já narradas, né, voltando aqui, ainda vai ter que ter um cartaz gigante dentro das salas de aula, e mais abaixo também, né, melhor, ele já diz na sala dos professores, deixando bem claro. E fica a discussão, né, essa lei, né, sobre a escola sem partido, ela é evidentemente uma lei burguesa, porque deveria ter cartazes, né, mostrando os direitos de uma educação digna, né, uma educação que você tem um quadro que deixa para escrever, né, cadeiras possíveis de você sentar, quem sabe, né, ter até projetor internet dentro de toda a sala de aula. Então, quer dizer, é uma preocupação que não condiz com a realidade educacional do Brasil, né, onde a gente vê o quê? Um ensino médio fraquíssimo, onde as pessoas formam sem saber ler, né, a gente vê nos rincões do Brasil, então, escolas que não têm condições nenhuma, não tem merenda, não tem a menor condição profissional da educação e, sobretudo, a questão salarial, né? Então, quer dizer, é uma espécie de mordaça ao professor, ao profissional da educação, que não condiz com o salário que ele recebe. Quer dizer,
A propaganda política dentro de uma escola, por exemplo, se o sujeito vai defender um determinado político, isso já é previsto, né, como um crime. Não se pode fazer propaganda eleitoral dentro da escola. Eu não posso chegar lá e afixar no mural o cartaz de um político qualquer. Isso em todos os âmbitos educacionais. Inclusive no site do TSE, né, coloquei aqui, tá bem claro, né, ele diz: é proibida a propaganda nos bens públicos, nos bens cujo uso dependa da cessão ou permissão do poder público e nos bens de uso comum do povo. Lei 9.504 de 97, artigo 37. Mais abaixo eles comentam, né, o que seriam os bens públicos. É curioso que teve um caso comigo, isso logo quando eu entrei para a universidade, estava tendo, né, a campanha para a eleição presidencial, né, e ali vários cartazes, inclusive banners de candidatos, e a gente estava tendo que até abaixar a cabeça para passar pelos corredores, para entrar nas salas, aquela coisa constrangedora, aquela coisa chata. E, né, fora os adesivos colados para tudo com qualquer lado, os cartazes afixados sem permissão, e eu fiquei muito incomodado com aquilo. Não era só porque eu não votaria naquele candidato que estava espalhado, mas era abusivo, né? Você num local de estudo, estava indo para estudar e sendo ali, vamos colocar assim, agredido por propagandas eleitorais. Aí a diretoria em questão estava sendo conivente com aquilo, eu não sei quem colocou os cartazes, mas aí eu fiz uma reclamação oficial para a diretoria, e aí no dia seguinte eles tiveram que tirar as propagandas. Eu fiz questão de fazer isso. Então, para vocês verem, né, a questão da doutrinação partidária tem que ser uma coisa concreta. Quer dizer, durante um período eleitoral, na campanha eleitoral, eu vou lá e coloco um cartaz de um candidato. Agora, o profissional da educação dizer e dar as razões porque ele prefere, digamos, o socialismo, e escuta aqueles que preferem, né, que discordarem, que querem, por exemplo, colocar as posições, digamos, neoliberais, isso é um diálogo saudável, né? Então vejam que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Agora, você exigir do profissional que trabalha situações que ele não pode sequer se opinar, ainda vai ter que ter um cartaz ameaçando ele, né? É curioso, eu gosto de lembrar que assim, todas as escolas que eu trabalhei até hoje, pelo menos 50% dos meus colegas queriam sair. 50% queriam sair e 100% reclamam do salário. Porque além do tempo que você tem em sala de aula, você costuma ter o dobro desse tempo fora dela, corrigindo trabalhos, preparando a aula. Então realmente não paga, né? E aí a discussão, em vez de ser melhorar a carreira do profissional da educação, as condições físicas da escola, está sendo uma discussão idiota como essa, né? Um dispêndio de energia totalmente desnecessário, né? Muito bem. Curioso que Paulo Freire é autor dessa frase, né? E pelo visto eles estão seguindo ela de fato ao pé da letra, né? Ela diz: seria uma atitude muito ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que permitisse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de forma crítica. Quer dizer, esse projeto, né, Escola Sem Partido, ele é evidentemente uma forma de amordaçar os dominados, né? Até porque, se a gente for pensar, mesmo na educação do ensino fundamental, quantas e quantas crianças não têm a menor estrutura familiar, né? Quer dizer, que valores, que educação moral, né? Essa criança largada, vamos colocar assim, semi-menino de rua, né, vai receber da família. Então a escola tem um papel fundamental, né? Fundamental para desenvolver o cidadão. E aí parece que, né, tem muito coxinha aí criticando Paulo Freire, né? Mas parece que eles estão seguindo ele ao pé da letra, né? Quer dizer, criando formas de a cada vez mais deixar mascarado, né, a realidade dos dominados. Vamos voltar então para o texto absurdo do projeto de lei, né? Já então saltando para o artigo 5º, diz o seguinte: no exercício de suas funções, o professor, eu destaquei, não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Quer dizer, essa questão de promover algo é polêmica, porque eu dar a minha opinião dentro de uma escola é promover? Quer dizer, a ignorância é tão gritante que, no caso, por exemplo, né,
preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Se um aluno me perguntar, por exemplo, se eu acredito em Deus, que é uma questão que os alunos sempre fazem para o professor de filosofia, é uma questão filosófica por excelência. Então, o próprio desconhecimento de como funciona a disciplina, né, gera esse tipo de artigo, gera esse tipo de situação que quer se colocar a nível nacional. A propósito, né, eu faço mestrado exatamente sobre essa questão, né? Então, quando um aluno me pergunta, eu falo assim, não, eu não posso te falar. Eu posso te falar o que é o agnosticismo, eu posso te falar o que é o ateísmo, eu posso te falar o que é o deísmo. Enfim, é curioso que, assim, muitas das vezes, né, a gente vê na figura do aluno aquele sujeito que quer a opinião de um especialista. Não quer dizer que ele vai seguir a sua opinião, né? Não quer dizer, a gente vive numa sociedade que os especialistas, de certa forma, têm a palavra sobre determinados assuntos. Isso também é um problema que deve ser, né, colocado. Mas, imagina o tipo de situação, né? Se um aluno virar para você e falar assim, professor, o senhor acha o capitalismo perverso? O senhor acha o capitalismo algo que prejudica a natureza? Você não vai poder opinar. Então, quer dizer, é uma mordaça ao profissional da educação, né? Então, é surreal o que diz. Mas vamos continuar aqui para a gente não estender muito. O item 6 diz, né? Não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Então, é exatamente essa situação que eu coloquei, né? Se um aluno pergunta algo para você, em tese ele estaria, né, dando margem para você violar as propostas anteriores. Então, assim, é exatamente uma forma de blindar isso, né? Quer dizer, quando um aluno perguntar, você não vai poder responder, porque senão você vai ferir os artigos anteriores aos quais você não pode se opinar, nem moralmente, nem religiosamente, nem politicamente. E já o artigo 7 diz, né? Os professores, estudantes e os pais responsáveis serão informados e educados sobre os limites éticos e jurídicos da atividade docente, especialmente no que tange aos princípios referidos ao artigo 1 dessa lei. Então, quem é esse sujeito, né, que vai informar e educar sobre os limites éticos, né, e jurídicos da atividade docente? Então, você não vai vai ter uma autoridade superior, né, para dizer até que ponto são esses limites. Então vai ter o quê? Uma arbitrariedade, né? Então a questão ética em última instância ela não vai ser, vamos colocar assim, respeitar os diversos pontos. Ela vai ser a ética imposta por uma autoridade superior. Então veja o perigo que esse projeto de lei abre. Às vezes a pessoa vai lá votar falando assim, eu acho legal o professor não interferir, deixar o aluno escolher, mas isso é óbvio. A educação libertadora é exatamente para apresentar vários pontos de vista. O aluno não é uma coisa assim que ele vai te escutar e vai seguir aquilo a ferro e fogo. Ele pode até falar, professor fulano é de tal partido. Mas a partir daquilo ali não quer dizer que ele vai seguir tudo como um robô que o professor está falando. O fato do aluno estar dentro de uma sala, cativo, como diz o artigo, seria insano alguém falar assim, você vai ter que ser marxista, você vai ter que ser, sei lá, leninista, você vai ter que ser isso, ao final do curso você vai tomar bomba. Aí sim faria sentido o que o artigo propõe. Agora, colocar simplesmente posição e esperar uma autoridade superior a arbitrar é absurdo. Já indo caminhando já, digamos assim, para o final da insanidade, a gente vê que ainda pede aqui no parágrafo único, né, do artigo 8º, que o Ministério Público atue. Então, além da criminalização do professor partidário, ainda vai exigir que o Ministério Público tome uma posição. Então o sujeito não vai nem precisar, digamos, de um advogado formal particular para reclamar a sua situação particular, né? Isso vai poder ser dispensado, porque bastará ele correr atrás do Ministério Público, que o parágrafo único do artigo 9º já prevê, do artigo 8º. E o artigo 9º, ele diz que até os próprios materiais didáticos, né, e paradidáticos vai ter que caber sobre essas questões, né, ou seja, não vai poder sequer abordar de uma forma crítica a moral, a política, a religião, né?
O sexto, as instituições de ensino superior, respeitando a quem vai caber, né? As instituições de ensino superior respeitando o disposto no artigo 207 da Constituição Federal. Então, o artigo 207 da Constituição é esse aqui, ó. Vejam o que ele diz, né? As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Veja no início, as universidades gozam de autonomia didático-científica. Então, como pode ser compatível as besteiras que eles estão falando, né, com o que diz o artigo 207 da Constituição Federal? É insano. Aí vem então a parte bizarra das justificativas, né? Dispensa comentários, né? Eu até sugiro você entrar lá e ver esse texto aí na íntegra. São absurdos, é basicamente puramente retórica. Então separei poucas aqui porque a gente não pode deixar de falar das que eu separei. Começa por essa que diz, né, logo de cara, destacando aqui que seria especialmente moral sexual. Então é evidente que é um certo medo dessa classe conservadora, né, dessa família de bem e dos bons costumes, né, para manter os seus filhos de acordo com com a aceitação sexual predominante na sociedade, né? Então, veja, quando se fala de padrões de julgamento de conduta moral, se você excluir essa relação sexual, você corre o risco da pessoa, do aluno, né, do jovem, não saber respeitar o diferente, né? Porque você vai ter os pais dele não apenas reforçando, né, que um determinado comportamento sexual é normal e outro não, sem sequer, claro, abordar uma questão que caberia à escola, né, que é discutir o que é normal, né, o que é essa ideia que vem de uma norma, ou mesmo o que é natural, né? A discussão sobre se algo é ou não natural, se observar a natureza ou os comportamentos dos animais para dizer isso é válido. E até mesmo uma questão de cunho, digamos, filosófica, que é por que agir de acordo com o natural, né? Então, assim, essas questões caberia a um local de educação, de ensino, né? Então a família, como colocar, os pais, dificilmente terão essas informações, essas capacidades plenas para discutir isso em alto nível. E eles argumentam, né? Diante dessa realidade, aí diz, conhecida por experiência direta de todos os que passaram pelo sistema de ensino nos últimos 20 ou 30 anos. Quer dizer, essa ideia na concepção deles de doutrinação. Vejam bem, quando eu formei no ensino médio, que não é há tanto tempo assim, comparado com, né, diversas outras pessoas, o que existia de discriminação, de preconceito, de praticamente tortura aos homossexuais, não está no gibi. Não está no gibi. Chamar de bullying é muito pouco pelo que acontecia. Então foi esse diálogo permeando a escola, permeando as disciplinas que tinham um cunho ético, foi que ajudaram a desenvolver, né, essa humanidade. Que desenvolva. Hoje como professor, eu vejo que a questão já é completamente diferente. Ainda tem que melhorar muito. Mas já houve um salto gigantesco da minha época. Então imagine se um projeto desse de lei tivesse amordaçando professores, profissionais de educação desde aquela época. Nada teria, não só não teria melhorado, como teria piorado significativamente. E de fato esse projeto é retroceder no tempo. Se uma porcaria dessa for aprovada, a gente vai estar retrocedendo no tempo. Aqui eu só destaquei porque ele diz assim, ora, é evidente que a liberdade de consciência dos estudantes restará violada e blá 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 blá. Ele diz, ora, é evidente, essa aqui é a típica falácia que você só clama assim, é evidente, mas você não dá razões para dizer porque é evidente, isso é uma falácia. Então, eu não vou nem comentar a baboseira que ele escreve, mas ele já começa assim, ora, é evidente, é como se dissesse assim, todo mundo sabe, saca? Então é desse nível que é esse projeto absurdo, né? E já saltando para a última parte que eu marquei, né, desse projeto energúmeno, a gente vê o seguinte,
Vocês lembram que eu tinha comentado, né, para guardar aquele item do início? Então, diz respeito a exatamente para a gente contrapor com isso. Já quase no final do texto ele diz: ante o exposto, entendemos que a melhor forma de combater o abuso da liberdade a ensinar é informar os estudantes sobre o direito que eles têm de não ser doutrinados por seus professores. Destaco: a fim de que eles mesmos possam exercer a defesa desse direito, já que dentro das salas de aula ninguém mais poderá fazer isso por eles. Ora, voltando àquele item anterior, né? Que logo no começo do absurdo projeto diz: reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação de aprendizado. Quer dizer, então, olha a contradição, né? É exatamente o sujeito mais fraco, como eles dizem, vulnerável, que vai julgar se um professor formado, graduado na disciplina, né, está ou não sendo partidário. Meus caros, vejam comigo. Se eles estão justificando, né, essa incapacidade de um aluno perante, vamos colocar assim, o diálogo ou não ser contaminado, comprometido pelas opiniões de um professor, como é esse aluno possível de afirmar que um professor está sendo partidário? Então vejam o campo que abre, né? Bastará um garoto, digamos assim, no ensino médio, 15, 16 anos, dizer que um professor está sendo partidário, que a palavra dele, segundo o próprio projeto, que é o único que está dentro da sala, né, voltemos lá, a fim de que eles mesmos possam exercer a defesa desse direito, já que dentro das salas de aula ninguém mais poderá fazer isso por eles. Ora, meus caros, por favor, né? Então, o professor ficaria à mercê de um aluno que por alguma razão não gostou dele, digamos assim, né? Ir lá falar com o pai dele para chamar o Ministério Público porque o professor está sendo partidário. E o mesmo aluno que não teria sequer capacidade, ele é vulnerável, fraco para discutir qualquer assunto entre opiniões diversas, sejam políticas, sejam morais, sejam religiosas, esse mesmo aluno teria agora a capacidade de abrir um processo, né, junto ao Ministério Público e condenar um professor por ser partidário, né? Então o tamanho da absurdidade, da desproporcionalidade desse projeto de lei é realmente difícil de conceber. Muito bem, o que fazer com isso então, né? Primeiro, você deve se colocar contra em todos os meios que você conseguir achar possível, e um deles é a consulta pública, como eu disse no início, que está rolando, né, no projeto, ou melhor, no portal, chama, né, e-Cidadania do Senado, que diz ali, né, uma consulta pública exatamente bom, por alguma razão não carregou aqui a página novamente da consulta pública, mas é muito simples, basta você colocar no Google, né, consulta pública escola sem partido. Vai ser o primeiro link que vai aparecer, e é imprescindível ir lá e votar, porque a diferença estava muito pouca, estava a diferença mais ou menos de 10 mil votos. E vai lá, vote contra e continue dando a sua voz em vários outros meios, porque não pode dar nenhuma margem de argumento para esse pessoal insano que está aprovando isso. E que a grande maioria deles sequer leram o texto, né? Sequer entendem o que está sendo dito, né? Sequer compreendem a realidade das escolas de fato. E aí está aqui, né, enquanto eu estou falando, deixei aqui para vocês verem que o próprio Ministério Público Federal, agora há pouco, né, disse que o projeto Escola Sem Partido é inconstitucional. Então essa matéria do Estadão diz que a Procuradora da República, Débora do Prati, encaminhou nessa sexta-feira, né, no caso hoje, 22, uma nota técnica ao Congresso e ao Ministro da Educação, na qual aponta que a proposta está na contramão dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então é isso aí, vai lá, vote contra e continue opinando em todos os meios que você for possível sobre esse projeto. Também discuta aí nos comentários, se você tiver argumentos a favor, coloque aí, a gente vai debater. Convoco a todos para poder compartilhar e distribuir o vídeo aonde quiser, falar com os amigos que está sendo colocado aqui. E para finalizar, eu vou colocar aqui um trecho da entrevista do Leandro Carnal,
excelente esse sobrenome, né, Karnal, que ele deu uma opinião sobre a escola sem partido que eu achei assim, fundamental e, de certa forma, diz quase tudo sobre esse tema. Vamos lá. Escola sem partido é uma asneira sem tamanho, é uma bobagem conservadora, é coisa de gente que não é formada na área e que decide ter uma ideia absurda, que é substituir o que eles imaginam que seja uma ideologia em sala de aula por outra ideologia, que é uma ideologia conservadora. Então, como eu já desafiei algumas pessoas, me diga um fato histórico que você vai dar que não tem opção política. Me diga um fato, cortar a cabeça de Luís XVI, 21 de janeiro de 1793. Cortar a cabeça de Antonieta, 16 de outubro de 1793. Nós vamos dizer que pena, coitados dos reis, ou vamos analisar como um processo de violência típico da Revolução e assim por diante. Não existe escola sem ideologia. Seria muito bom que um professor não impusesse apenas uma ideologia e que abrisse caminho para sempre para o debate. Mas é uma crença, em primeiro lugar, fantasiosa de uma direita delirante e absurdamente estúpida de que a escola forme a cabeça das pessoas e que esses jovens saiam líderes sindicais. Os jovens têm sua própria opinião, ouvem o professor, vão dizer que o professor é de tal partido, os jovens não são massa de manobra e os pais e professores sabem que os jovens têm sua própria opinião. Toda opinião é política, inclusive a escola sem partido. Eu gostaria de uma escola que suscitasse o debate. Gostaria de uma escola que colocasse para o aluno no século XIX um texto Stuart Mill falando do indivíduo da liberdade do mercado ao lado de um texto de Marx e que o aluno debatesse os dois textos. Mas se o professor for militante de um partido de esquerda ou de centro, também faz parte do processo. Isto não é ruim. A demonização da política é a pior herança dessa ditadura militar que, além de matar seres humanos, ainda provocou na educação um dano que vai se arrastar por mais algumas décadas. É isso aí. Então, contra o Escola Sem Partido e, claro, sempre por uma educação libertadora e vamos seguir em frente. Luta que segue. Até a próxima.